E esse assunto é interessante porque a gente tem um factual do lançamento de uma série muito famosa, né? Harry Potter. E nós estamos no dia da visibilidade trans. Pedro Pacífico está aqui comigo. E o que nós vamos falar? Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. O trailer da nova série de Harry Potter, que movimentou as redes sociais na semana passada, porque faz muito sucesso, é um baita assunto, já vendeu muitos livros e tal. Mas existem polêmicas, pode ser que você não saiba. Às vezes tem gente que está por fora da discussão. A autora de Harry Potter já se pronunciou mais de uma vez, abertamente contra pessoas trans. E esse lançamento do trailer reacende uma discussão antiga na internet, que é, dá para separar a autora da obra? Gosto de Harry Potter, mas não aceito que ela diga isso. Que confusão. Então, queremos te ouvir, Pedro. Bom dia, Elisa. Bom dia. Essa pergunta realmente é desafiadora. É possível separar autor da obra? Não é nenhuma pergunta recente, mas de vez em quando ela reaparece, como foi agora no caso do trailer do Harry Potter, que movimentou demais. Só para você ter uma ideia, Elisa, o trailer, ele foi o recorde de visualização em 48 horas, mais de 277 milhões de visualizações no YouTube, que foi o recorde total da HBO de visualizações de trailers. Nossa, ou seja, coisa. apesar da polêmica, tem muita gente que ainda quer assistir isso. E essa polêmica de separação de obra de autor, ela tem diferentes posicionamentos. Há quem defenda que, no caso, por exemplo, de J.K. Rowling, a obra ela acaba se tornando algo maior que a autora. Então, a experiência que um jovem lá teve, que inclusive Harry Potter foi um local de acolhimento para muitos jovens da comunidade LGBTQIA+, que sentiam naquele espaço que o ser diferente não era algo ruim. Então, naquele momento, tem gente que fala, não, aquela experiência que eu tive de acolhimento, isso é maior que a autora, não é ela. Mas hoje em dia fica difícil essa defesa, porque a gente está falando de uma autora que está viva. Então, por exemplo, vamos trazer um paralelo com Monteiro Lobato, que tem muita discussão, né? Sim, sim. E aí teve a discussão de tentarem, vamos tirar ele das escolas, vamos reescrever a obra dele, mas vamos pensar agora no Monteiro Lobato. Monteiro Lobato faleceu em 1948, ou seja, se você lê um livro dele, ele não está ganhando nada com isso. E é um contexto histórico, que revela como pensava aquela elite, porque naquele período, exatamente, naquele período, como pensava aquela elite em relação a temas como racismo, né, a questão da distinção racial, e ele realmente tinha questões racistas muito fortes no texto. Mas se a gente alterar aquilo, a gente vai estar alterando um contexto histórico. A gente tem que analisar, não dá para exigir do Monteiro Lobato que ele pense conforme a gente está pensando hoje em dia com as reflexões que a gente tem. E hoje em dia, J.K. Rowling está viva, a gente tem um cenário diferente, Elisa, de muito dinheiro, porque a gente não está falando de vender livros, a gente está falando de streaming, a gente está falando de parque, né, no Universal, estúdios, de muito consumo. Tem uma equação financeira aqui que entra, que ela é muito forte. E financeiramente ela também se envolve com isso que eu ia falar, tem um outro ponto. Ela financia também entidades contra pessoas transgênero. Então, entidades que atuam de forma a limitar direitos de pessoas transgênero. Nossa, ela usa esse dinheiro que a gente do consumo para financiar esse tipo de instituição. Então, a equação financeira aqui, ela entra de uma forma muito relevante. Ela brigou já no Twitter, né, no Agora o X, com o antigo elenco da série. Pois é, como é que os atores reagiram a isso, né? De uma forma muito negativa. E os fãs também, porque é isso. Eram fãs que por muito tempo se sentiram acolhidos por aquela história, mas hoje em dia enxergam nela atitudes que são constantes e ela reitera contra pessoas transgênero. Então, é um tema muito difícil, a equação financeira aqui, ela é relevante, tem muita gente dizendo que vai boicotar, não tem uma resposta certa ou não, mas vai um pouco da consciência de cada um e dos valores que a pessoa defende, né? Mas é difícil, não sei como é a Harry Potter para você, quando, né, a relação que você tinha na... Eu não lia a época, mas eu vi os filmes e aquilo foi uma explosão. E aí isso movimenta a vida de um monte de gente, depois você descobre... E no período eleitoral, por exemplo, Pedro, isso aconteceu muito em 2022, quando a gente estava mais polarizado. Muita gente assim, não vou em tal empresa mais, porque tal empresa apoia não sei quem. Porque eu não vou em tal academia, porque...
isso existe. Agora, isso é capaz de afetar, de fato? Porque já teve um recorde de visualização do trailer da série. É isso, assim, será que vai ter um impacto deixar de assistir? Muito difícil. É uma coisa que vai mais para a questão da consciência do usuário, do consumidor. Isso mostra, no fim das contas, que ainda que a gente não tenha uma resposta certa, Elisa, que a gente tem que pensar que as nossas decisões como consumidor hoje em dia não são mais neutras. Totalmente. Né? A questão do consumo, quando entra essa equação financeira, deixa de se tornar neutra a nossa escolha hoje em dia para se tornar uma escolha até política, de certa forma. Não, né? muito interessante, porque agora imagina, alguém que gosta vai pensar, não, eu vou assistir, não, mas eu discordo que ela faça isso, mas eu vou dar audiência. Isso. Que conflito, Fica um hein? conflito interno. Que conflito. E é muita gente assistindo. Pense, 48 horas, quase 300 milhões de visualizações aqui.